Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 26 de maio de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. PF faz buscas contra o governador Wilson Witzel em investigação sobre hospitais de campanha. É uma grande matéria do site Globo.com G1 por Beth Lucchesi, Diego Aidar, Gabriel Palma, Guilherme Peixoto, Henrique Coelho, Mário Falcão, Pedro Figueiredo e Ricardo Abreu. Todos eles do G1 do Rio. Então a Polícia Federal iniciou na manhã desta terça-feira, dia 26, a Operação Placebo, que é sobre suspeitas de desvios lá na saúde do Rio de Janeiro para ações na pandemia do coronavírus. 12 mandados de apreensão, um deles lá no Palácio das Laranjeiras, onde Wilson Witzel, do PSC, o governador do Rio de Janeiro, mora. Em resumo para vocês, o Wilson Witzel e a mulher dele, a Helena, são alvos de mandado de busca e apreensão autorizados pelo STJ, né, o Supremo Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro. O STJ autorizou acesso a celulares dos alvos da operação, né, incluindo o governador do Rio. A organização social Labas, que é o nome da empresa, né, foi contratada de forma emergencial pelo governo do Rio para construir e administrar 7 hospitais de campanha. São contratos, um contrato, na verdade, né, do valor de 835 milhões de reais, e os investigadores dizem que é cercado de irregularidades. O governador negou participar de esquemas e atacou Bolsonaro. Outra operação da PF 2 semanas atrás prendeu 5 pessoas, entre elas o empresário Mário Peixoto, que tem contratos de 129 milhões com o governo do Rio. E após essa operação, a Lava Jato do Rio enviou citações a Witzel para a PGR, né, para ser investigado. Um pouco de contexto para vocês. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, que é uma das principais aliadas do Bolsonaro, ela antecipou na segunda, em uma entrevista à Rádio Gaúcha, que a PF estava prestes a deflagrar operações contra desvios na saúde dos estados, né? E aí o Bolsonaro, que sempre criticou Witzel, inclusive chamou ele de estrume na reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi divulgada, ele falou hoje sobre a operação. Abre aspas, parabéns à Polícia Federal, parabéns à Polícia Federal. Fiquei sabendo agora pela mídia, parabéns à Polícia Federal, tá ok? E aí perguntaram pra ele se a Zambelli sabia e ele falou, pergunta pra ela. A investigação aponta um vínculo bastante estreito e suspeito entre a primeira-dama, a Helena, e as empresas de interesse do Mário Peixoto. O empresário é dono de fornecedoras para governos e ele foi preso na Operação Favorito no último dia 14. Os outros alvos da ação são o Gabriel Neves, o ex-subsecretário de saúde do Witzel, que foi preso na Operação Mercadores do Caos. Tem uns nomes muito bons nessas operações, né? E o Labas, que é um instituto de atenção básica e avançada à saúde, que é a organização social contratada pelo governo do Rio para a construção dos hospitais de campanha. Abrindo aspas para o Wilson Witzel. Não há absolutamente nenhuma participação ou autoria minha em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo MPF, o Ministério Público Federal. Estranha-me e indigna-me sobremaneira o fato absolutamente claro de que deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento, com a construção de uma narrativa que jamais se confirmará. A interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada. Estou à disposição da justiça, meus sigilos abertos e estou tranquilo sobre o desdobramento dos fatos. Sigo em alinhamento com a justiça para que se apure rapidamente os fatos. Não abandonarei meus princípios e muito menos o estado do Rio de Janeiro. E agora abrindo aspas para o empresário Mário Peixoto. Não existe relação ilícita entre Mário Peixoto e o governador Wilson Witzel. Qualquer acusação nesse sentido é absolutamente descabida e irreal. Questões políticas não se misturam com questões jurídicas. Investigações policiais devem ter como norte a imparcialidade. Nenhuma empresa vinculada a Mário Peixoto contratou com o governo do estado, na área da saúde, durante a epidemia de Covid-19. Mário Peixoto não possui nenhuma relação com o Iabas. Alessandro Duarte é consultor da empresa Átrio, da qual Mário Peixoto já foi sócio. Não é mais. No entanto, Alessandro possui empresas próprias, com atividades próprias, sem vinculação alguma com Mário Peixoto.
Mário e o advogado Lucas Tristão são amigos, sendo que o escritório de Tristão já prestou serviços jurídicos à empresa ligada à família de Peixoto. Então, só para finalizar essa questão, só uma errata. Eu pronunciei acho que 2 vezes Labas, mas é Iabas, né? O L e o I, eles são meio parecidos. É Iabas o nome do nome social, eu falei Labas, fica aí a correção. A próxima notícia também é do G1. Celso de Mello envia a PGR pedido de análise sobre indícios de tráfico de influência por Carla Zambelli. Então também hoje, dia 26, a PGR foi notificada pelo Celso de Mello, foi pedida, né, recebeu um pedido do Celso de Mello para que ela se manifeste numa notícia-crime contra a deputada Carla Zambelli do PSL por advocacia administrativa e tráfico de influência. A advocacia administrativa seria quando um funcionário público usa o cargo para atender interesses privados. E tráfico de influência é definido pelo Código Penal como solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. O pedido foi enviado por deputados do PT na Câmara e o STF acatou, né? A bancada do PT na Câmara disse, abre aspas, de modo geral, a deputada Carla Zambelli demonstrou seu completo desapego para com a coisa pública, com a democracia e com o Estado Democrático de Direito, tratando as cúpulas do Poder Executivo Federal e o Congresso Nacional como espaço para alcançar seus interesses, que em nada representam o interesse público, tal como influenciar na autonomia da Polícia Federal ou buscar inferir investigações sobre o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, por que que tá sendo acusada a Carla Zambelli? Porque ela declarou, né, ela mostrou aquelas conversas do Moro, vazaram as conversas dela com o Moro, em que ela tava oferecendo, falando que dava pra conseguir um cargo no STF pro Moro, se ele não pedisse demissão e tal. Também a notícia anterior, que fala que ela teve o vazamento, né, da operação contra o Witzel, também poderia virar uma denúncia contra a Carla Zambelli, que assim, a gente sabe que ela não é, assim, não tem aquela boa índole de Madre Teresa de Calcutá, né? A Carla Zambelli tá metida nos negócios aí, é aquele negócio que eu falei ontem, tenho convicção, não tenho provas, vamos para a próxima notícia. A próxima notícia também é do G1. Câmara aprova projeto que destina 3 bilhões ao setor cultural durante a crise do coronavírus. A Câmara, hoje, dia 26, também aprovou um projeto de lei que repassa 3 bilhões da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante essa pandemia, como o pagamento de uma renda emergencial de R$600 aos profissionais informais da área da cultura, né, da área da cultura. O setor da cultura, ele emprega mais de 5 milhões de pessoas no Brasil e tem algumas políticas para o setor que são previstas com essa lei. Primeiro, é o pagamento de 3 parcelas de R$600 aos trabalhadores do setor, entre eles artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escola de arte. A destinação de subsídios mensais de no mínimo 3 mil e no máximo 10 mil reais para manutenção de espaços artísticos e culturais e de micro e pequenas empresas culturais. E também a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou pelas redes sociais. A relatora do projeto é a Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e ela batizou a lei de Lei Aldir Blanc, abrindo aspas para ela, né, no caso. Essa lei foi apelidada por todo o Brasil de Lei de Emergência Cultural. Muitos artistas faleceram nesse período da pandemia, como Dona Neném da Portela, Rubem Fonseca, Fábio Migliaccio, Moraes Moreira, mas um deles deve dar o nome a essa lei pela obra que deixa o Brasil e por ter sido vítima da Covid-19. Tenho certeza que honrará muito a todos nós. Por isso quero propor ao Parlamento e à sociedade que chamemos essa lei de Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Quais que são as exigências? Vamos lá, anota aí. Atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural nos últimos 24 meses anteriores à lei, não ter emprego formal ativo, não ser titular de benefício previdenciário ou de seguro-desemprego ou de Bolsa Família. Não, Bolsa Família pode, mas não pode outro tipo de programa de transferência de renda federal. Não pode ter renda familiar
mensal per capita de mais de meio salário mínimo e também não pode ter renda mensal familiar total de mais de 3 salários mínimos. Não pode ter recebido no ano de 2018 tributos, rendimentos tributários acima de R$ 28.559 e a inscrição ela precisa ser feita nos cadastros referentes às atividades culturais e a pessoa não pode ser beneficiária do auxílio emergencial que a gente já está recebendo hoje. Então ainda bem que passou essa lei, a cultura precisa de apoio aqui no Brasil. As rapidinhas de hoje são do esporte do povo, como diria o Osmar Santos e o Nelson Rodrigues. Primeiramente, o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund igual sempre, e agora o único campeonato de ponta que está em vigor lá na Europa tem praticamente um campeão definido. E a outra notícia é que o presidente do Corinthians, o Andrei Sanches, publicou uma carta aberta contra a volta de alguns times aos treinos em meio à pandemia da Covid-19. Então, ao contrário da posição do Flamengo, que já voltou com os treinos, o Atlético Mineiro também, o Atlético Goianiense também, o Curitiba, enfim, o Corinthians ele endossa uma outra posição. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, aquele negócio de sempre. Segue a gente nas redes sociais, assina o feed desse podcast para não perder os episódios seguintes. E também assina o feed do outro podcast, segue nas redes sociais o outro podcast da família Resumo ETEC Podcasts, o República dos Bananas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!